Oi, gente, eu sou a Carmen e eu sou aluna graduada aqui da FTCA. Me formei aqui ano passado, no meio do ano, e eu entrei em 2017. Mas eu conheci a FTCA desde quando eu era muito pequena mesmo, porque a minha mãe estudou aqui por um tempo, quando eu devia ter uns 9 anos, mais ou menos, e eu saía da escola de dia e vinha com ela à noite pra cá, porque eu era curiosa mesmo, eu gostava e queria aprender mesmo com 9 anos de idade, assim. E eu já tinha uma relação, assim, eu já conhecia alguns professores daqui e eles sempre me instigaram a procurar e a pesquisar e a questionar muito. Então, depois que eu saí do ensino médio, eu tive uma experiência numa comunidade missionária e foi o que me instigou, na verdade, assim, trouxe de volta essa vontade de estudar teologia. E aí eu cheguei em Londrina de novo, que eu morei esse tempo fora, eu cheguei em Londrina e já fiz a inscrição aqui, eu tinha 17 anos e estudei a graduação toda aqui e me formei ano passado. E aí agora eu já tô fazendo a pós em História do Pensamento Cristão. E tá sendo muito, muito bom mesmo, é uma experiência incrível. Eu sempre gostei muito de História, então tá nessa pós, né, que abriu agora há pouco tempo, tá sendo muito gratificante, tá sendo precioso, uma experiência assim, de outro nível. E a FTCA me proporcionou muitas coisas boas, além do contato com pessoas totalmente diferentes de mim, das amizades e das experiências que eu tive, interpessoais e intrapessoais foram grandiosas. Há pouco tempo eu comecei a desenvolver mais a minha escrita, colocar no papel as minhas ideias, e que eu sempre gostei muito também de escrever, e eu considero de grande ajuda o papel que a FTCA teve na minha vida, que eu escrevi um livro, Invisíveis no Servir, a Linguagem do Amor, de Marta. Esse é o livro, muito lindo. Eu trabalhava numa editora aqui em Londrina e eles tinham essa demanda de livros cristãos. E aí eles surgiram com a ideia de fazer esse livro sobre Marta. E eles queriam essa perspectiva diferente da vida de Marta, porque a gente sempre pensa em Marta como a irmã de Maria, como a errada da história, né? Então, nesse livro eu resolvi usar dessa ideia da editora para escrever algo que já me incomodava há muito tempo, que era o fato das pessoas tratarem Marta como errada, como a ansiosa, a estressada e tudo mais. E aí eu trago para a perspectiva da área da saúde e como isso afeta as nossas comunidades de fé e como as pessoas elas negligenciam as próprias vidas por causa do estresse, da ansiedade e tudo mais. Então, o capítulo que eu falo sobre isso foi difícil, foi um desafio, porque eu tive que sair um pouco da minha área e pedir ajuda para outras pessoas que entendiam do assunto e de outras literaturas também. Mas, no geral, fluiu bem, assim, o livro. Agradeço muito a FTCA e todo o corpo docente, todos os professores e todas as professoras e outros funcionários também, que me apoiaram nessa jornada e ainda me apoiam e que fazem parte da minha vida. Se alguém tem dúvida se deve ou não estudar teologia, a minha resposta, se me perguntarem, a minha resposta é sempre que sim, que você deve estudar teologia. Porque é libertador, é libertador mesmo, não existe assim, será que eu vou gostar ou não? Você vai gostar, porque é muito bom, é muito legal e assim, a minha fé se transformou depois que eu estudei teologia. A forma que eu me via como filha do divino foi outra história. Então eu comecei a ver a vida de uma outra perspectiva. E isso, assim, ultrapassou o âmbito acadêmico. Ele chegou na minha vida pessoal, no meu relacionamento com a minha família, no meu relacionamento com as minhas amigas e também com Deus. Então, assim,
toda vez que me perguntam se deve ou não fazer teologia, ou se me dizem que tem muita vontade de fazer teologia, eu sempre encorajo, sempre vou dizer que sim, você tem que fazer, que é muito bom.